Estado de Minas Gerais para as eleições de 2026. Aqui eu falarei sobre a eleição para o governo do Estado de Minas Gerais, eleição para o Senado, imagem dos políticos, temas chaves, aprovação e avaliação do presidente Lula e também do governador Romeu Zema. Essa pesquisa foi feita pela Atlas Intel e aqui agora, análise. Você aprova ou desaprova o desempenho dos seguintes líderes políticos? O presidente Lula é desaprovado por 55% das pessoas em Minas Gerais. O governo Zema também é desaprovado por 54% dos eleitores. Já os prefeitos de cada cidade, né, pesquisa feita somente no estado de Minas Gerais, tem aprovação de 56%. Então, o meu Zema, por mais que outros institutos de pesquisa mostrem uma aprovação muito forte dele, ele é desaprovado, segundo a Atlas Intel. Aqui nós podemos perceber aprovação por cotas demográficas, aprovação do presidente e do governador. Você veja as mulheres aprovando mais o presidente e os homens desaprovando em quase 66%, uma margem muito alta, e as mulheres quase 54% de aprovação. Já o Romeu Zema tem uma reprovação muito alta entre as mulheres, né? A aprovação dele quase 65%, 64%. E aqui uma aprovação entre os homens um pouquinho maior, né, de 48 pontos percentuais. E os prefeitos da cidade têm uma aprovação muito grande entre as mulheres. Realmente as mulheres aprovam mais os prefeitos. Ok? O presidente Lula, ele tem uma aprovação muito alta entre os mais jovens, 16 a 14 anos. Já aqui há uma desaprovação muito alta entre 35 a 44 anos. É surpreendente, 82%, quase 83%. Entre os mais velhos, Lula tem uma aprovação até muito grande, entre 60 a 100 anos, os idosos. Aqui existe um equilíbrio entre o ensino médio, de 47 a 52, um equilíbrio, o ensino médio também equilibrado, o ensino superior, uma desaprovação mais alta. Quando nós percebemos pela faixa, pela renda familiar, mesmo, uma desaprovação entre a classe, assim, vamos dizer, classe C, é, um pouquinho acima do salário, dos salários mínimos, reprovando 79%. Já o governo Zema tem uma desaprovação muito grande entre os jovens, e entre os mais velhos também, aqui crescendo. Vendo aqui um equilíbrio entre 35 a 44 anos, e aqui uma aprovação de 75% entre a renda familiar de 2.000 e 3.000 reais. Aqui podemos perceber um voto por religião, claro, os evangélicos desaprovando mais o governo que aprovando quase 80%, e outras religiões aprovando o governo Lula em quase 80%. Existe uma relação aqui, né? Quase 80% e quase 80% de desaprovação. Já o governo Zema tem uma desaprovação entre outras religiões de 83% e uma aprovação dos evangélicos de quase 63 pontos percentuais. Vejamos o voto em governador. Governador, quem votou em Alexandre Calil, quase 98% aprova o presidente Lula. 90% daqueles que votaram em Romeu Zema desaprovam o governo Lula. Já quem votou em Alexandre Calil desaprova, quase 97%. Existe uma polarização entre o voto de governador e a aprovação, né? Não há uma mudança de opinião. Quem votou para governador em Alexandre Calil
aprova o governo Lula. Quem votou no Romeu Zema, desaprova o governo Lula. Quem votou em Romeu Zema, em Calil, desaprova o governo. Já quem votou em Romeu Zema tem uma tendência aqui um pouco menor e também uma aprovação é muito importante, né, significativa, 73 pontos percentuais. De pessoas que estão aprovando, o Romeu Zema teve uma votação expressiva e venceu no primeiro turno. Quem votou em outros não está agradando. Quem votou branco ou nulo, 100% de desaprovação. E aqui, quem votou em Lula desaprova. Quem votou em Jair Bolsonaro tem a tendência de aprovar mais o governo do Romeu Zema. Então, esse preditor, né, que nós colocamos aqui nas pesquisas eleitorais, o voto para a eleição passada sendo importante para esta análise aqui. Você avalia os líderes, então aqui é antes nós estávamos falando de aprovação e desaprovação, aqui as categorias de avaliação do desempenho, ótimo e bom. 40% das pessoas acreditam que o governo é ótimo e bom, o governo Lula, o regular é quase 11%, quase 49 pontos percentuais do ruim e péssimo. Então, e o governo Zema tem uma taxa menor de ótimo e bom, mas o regular tem uma taxa maior do que o Lula. Os prefeitos da cidade têm uma taxa maior de ótimo e bom. Claro, as mulheres liderando essa aprovação, essa avaliação positiva. Podemos perceber, inclusive aqui nos cruzamentos demográficos, mulheres aprovando os prefeitos. Então, segue a mesma lógica de aprovação e desaprovação, a questão do voto para governador, o voto para presidente sendo muito importante para essa avaliação, não tem tantas mudanças. Eleição para o governo, se a eleição fosse hoje, na intenção de voto, Rodrigo Pacheco quase com 32, quase o Nicolas Ferreira possivelmente não será, quase 30 pontos faz, e vamos dizer assim, são tecnicamente empatados de erro. Feitinho Azevedo, quase 14 percentuais, e o Alexandre Calil, 8 pontos percentuais. Eu acredito que os candidatos serão Rodrigo Pacheco, Feitinho, Alexandre Calil e Matheus Simões. Acredito que os outros tenham condições, né? Nicolas, por exemplo, não será candidato. Mas, de qualquer forma, o Rodrigo Pacheco, muitas pessoas falam, e muitas pessoas falando que ele não é um candidato forte, mas eu acredito que ele seja um dos candidatos mais fortes, principalmente se o Lula estiver apoiando a sua candidatura, que tudo indica. E o Rodrigo Pacheco terá uma votação muito expressiva na região metropolitana, no Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha e Zona da Mata, né? A região, votação expressiva. Aqui nós podemos perceber, claro, os evangélicos votando em sua maioria em Nicolas e Cleitinho, e os católicos preferindo o Rodrigo Pacheco. Não sei por aqui, mas podemos fazer outros cruzamentos demográficos importantes para esse cenário 1. Eles colocaram as mulheres votando em Rodrigo Pacheco e o Nicolas Ferreira tendo uma intenção de voto maior entre os homens. Os mais jovens preferindo Rodrigo Pacheco, aqui entre 25 e 34 anos, Rodrigo Pacheco sendo a liderança, entre 35 e 44 anos, uma liderança importante, Nicolas Ferreira, quase 50 reais, equilíbrio entre 45 e 59, entre 60, acima de 60 anos, vamos dizer assim, o Rodrigo Pacheco tendo uma intenção de votos expressiva. É importante falar que este grupo é um grupo que tem tendência a se abster mais do que os outros, outros grupos demográficos.
A faixa etária é uma cota demográfica importante para entender a abstenção. E acima de 60 anos, a abstenção crescendo. E o ensino fundamental, um equilíbrio entre Nicolas Ferreira e Rodrigo Pacheco. O ensino médio, Rodrigo Pacheco liderando. E o ensino superior, Rodrigo Pacheco também tendo uma. Claro, existe uma divisão de votos entre Nicolas Ferreira e Cleitinho. Se nós aglutinarmos essa intenção de voto, muito provavelmente haverá um equilíbrio nessas faixas de idade, nas cotas de escolaridade, na renda e também nas faixas etárias. Okay? Aqui eu comecei por religião, o voto para governador ainda tendo, sendo um preditor importante. Já o cenário 2, o Cleitinho de Azevedo, né, superando muito, também realmente é bastante conhecido. Na eleição de 2022 ele não era tão conhecido assim, mesmo assim venceu com certa facilidade o Alexandre Silveira, também o candidato P, Marcelo Álvaro. Marcelo Álvaro não. Eu não me recordo aqui o candidato do PP, depois posso até olhar, era o presidente do PP. Então, eu vou lembrar que ele está aqui na candidatura para o Senado. Alexandre Silveira, que foi o candidato derrotado para o Senado, Alexandre Calil e Matheus Simões. Esse cenário aqui eu vou até desconsiderar, porque é um cenário improvável. Este cenário aqui é o cenário que realmente parece factível. Rodrigo Pacheco, apoiado por Lula, veja, Rodrigo Pacheco, apoiado por Lula, dá quase 45 pontos percentuais. Já o Cleitinho, apoiado por Bolsonaro, 40 pontos. Existe existe assim, uma divisão muito clara em Minas Gerais entre Lula e Bolsonaro, mesmo após as eleições, eles estão realmente equilibrados, porque essa divisão ainda não foi desfeita. Os cenários aqui, em setembro de 2025. Cenário 3, é interessante verificar direitinho, tendo e mulheres, a votação expressiva para Rodrigo Pacheco. Já entre os mais jovens, Pacheco sendo referência, um equilíbrio não, na verdade, Rodrigo Pacheco tendo um destaque maior entre 25 a 34 anos, já 35 a 44 anos, Feitinho tendo uma vantagem muito expressiva, e aqui Rodrigo Pacheco empatado, não vou dizer nem empatado, né? Sei que a margem de erro é menor aqui nessa cota demográfica, mas é uma vantagem significativa. Aqui nós podemos verificar faixa de renda, religião, claro, o voto do Alexandre Calil foi relacionado com o Rodrigo, o voto do Cleitinho no Romeu Zema, Matheus Simões ainda não é tão conhecido no estado, mesmo sendo vice-governador do estado de Minas Gerais, mas ainda pouco conhecido. Quem não votou equilibrado, quem votou em Lula, vota quem votou em Bolsonaro, vota em Matheus Simões ou Cleitinho de Azevedo. Quem não votou aqui preferindo Cleitinho de Azevedo. Então, ao segundo turno, Nicolas Ferreira venceria, né? Mas tecnicamente empatado com o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco perderia, tecnicamente empatado por Cleitinho. Rodrigo Pacheco e Matheus Simões. Matheus Simões ainda não é conhecido. Então, é, Alexandre Calil, uma reprovação. Alexandre Silveira também não é tão conhecido, mesmo sendo candidato ao Senado em 2022. Nós podemos verificar o segundo turno. E o Marcelo Aro, o sobrenome eu troquei com o Marcelo Álvaro Antônio, que é o possível candidato do PL. E o Marcelo Aro é o candidato do PP. Então, Marília Campos é a prefeita de Contagem, na liderança. Eros Biondini
candidato da Católico, da Canção Nova, sabe? Luciano Caporeso é o candidato, acho, de Uberlândia, do PL, seria um possível candidato. Carlos Viana ainda não anunciou. E Laura Carolina, do PSOL, não sei se ela foi vereadora, Belo Horizonte, ou deputada federal. Marcelo Aro é o presidente do PP, ou foi presidente do PP, foi candidato ao Senado em 2022 e dividiu bastante voto com o Alexandre Silveira, que vem logo após, né? Aqui eu estou falando a ordem dos candidatos, mas a Marília Campos tem 18 pontos percentuais, o Edson 6, Cristiano Caporeso quase 13 pontos percentuais, demais abaixo de 10 pontos percentuais, brancos e nulos mais de 11. Ainda eu acho que é muito cedo para falar sobre esses números, mas existe como se diz, um equilíbrio. E quanto mais candidatos, eu entendo, aqui fazendo várias análises, pesquisas eleitorais, que quanto maior o número de candidatos, pior para a esquerda. Porque quem se organizar e serão mais organizados de ganhar duas vagas, pelo menos uma de um candidato, caso tenha este cenário tão difuso. Aqui, intenção de votos, as cotas demográficas para o Senado ainda eu acho muito cedo para fazer análise. Já um segundo cenário para o Senado, Romeu Zema, como é o mais conhecido, vai distanciar um pouco dos demais candidatos. Arnaldo Lopes, Preso, Carolina. Pelo menos já vi duas candidaturas de Marcelo Aro. Então, assim, Romeu Zema, como é o mais conhecido, as pessoas têm a tendência de falar e vão votar nele. Não necessariamente ele depende também do cenário estipulado. O cenário para Senado Federal, o cenário que deve ser estipulado quando tem todos os candidatos. Porque as pessoas, assim, falam mais pelo conhecimento daquela pessoa. Nós estamos em setembro de 2005, então isso ainda é muito cedo para falar. O cenário tem que estar pronto, estimulado. Os candidatos para presidente, o Lula tem 42 pais, Tarcísio, Zema, Gomes, enfim. Eu acredito que o Tarcísio de Freitas e o Romeu Zema unificarem esses votos em um equilíbrio com o Lula. Então, aqui o preditor sempre é o voto para presidente 2022, Jair Bolsonaro, perdão, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema unificando, pode ser que aqui ainda um outro candidato de 15%. É um ativo importante, né? Fazer essa análise do para entendermos. E o Lula, as pessoas não estão arrependidas de ter votado. Quem não votou apenas 25%. Quem não votou 48% votariam em Tarcísio de Freitas, segundo essa pesquisa da Atlas Intel. Gostaria de frisar aqui a questão do homem versus mulher, né? O Lula tendo uma intenção de voto maior em mulheres, entre os mais jovens, dizer, um equilíbrio aqui entre quatro, um desequilíbrio muito grande entre 35 e 44. Equilíbrio, quer dizer, nem equilíbrio, uma vantagem entre 45 e 59. E aqui uma vantagem muito grande entre 62 pontos percentuais, é o que eu falo. Aqui a abstenção é alta. Então, falar que todas as pessoas irão votar no Lula é por isso que às vezes as pessoas colocam um percentual muito grande. Vários institutos de pesquisa colocaram e esqueceram da abstenção. Abstenção de idosos é maior por devido às questões de saúde, pessoas também cansa, enfim.
Aqui, aquela questão, ensino fundamental, intenção de voto fundamental no médio. Mas, claro, se juntar os dois, equilibrar também no ensino superior, teria uma vantagem, como sempre, né? Cotas demográficas mostrando a polarização. Aqui nós podemos ver a imagem e rejeição dos livros. Vamos ver como o Cleitinho de Azevedo hoje tem a maior, a melhor avaliação, né, da sua imagem no estado de Minas Gerais. É o segundo, Nicolas, depois Lula, Jair Bolsonaro, né? Veja, 57% de imagem negativa do também. Rodrigo Pacheco também tendo uma imagem negativa. Isso pode ser, inclusive, um impeditivo para que o Rodrigo Pacheco seja o próximo governador. Mas falar que ele é um candidato, pré-candidato fraco, ele não vai conseguir, porque na eleição de 2018 ele venceu só porque estava com a Dilma, enfim, ele é um candidato forte, mas essa imagem negativa pode ser algo que tem a sua ação de próximo governo. Marília Campos não é tão conhecida assim ainda, Eros Biondini também não. Vaporeso, 45% das pessoas ainda não conhecem. Marcelo Aro, mesmo ele sendo candidato, o meu Zema em 2022, pouco conhecido. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia do governo Lula, tem 19% que não conhecem. 51% dos que acho que tem uma imagem negativa. Aécio Neves tem uma imagem muito negativa, 82 pontos. Mas, só lembrando que Aécio Neves, entre 2002 até 2010, tinha uma imagem muito positiva, uma produção do governo muito alta. E aqui, Domingos Sávio, não conhece, Euclides Petersen, eu realmente não conheço também, eu sei que é do Republicanos, mas possivelmente é um deputado estadual. Qual dos políticos está abaixo? Você não votaria de jeito nenhum. Aécio Neves, Nicolas, por ser mais conhecido, Peitinho de Azevedo, enfim. Nós vão... Aqui é uma, com certeza, uma pergunta múltipla, tá? Então, acima de 100%. Tá? Uma única opção. Você pode falar vários nomes, ou então marcar a opção, né? Pergunta pela internet. Aqui tem as cotas demográficas, principais problemas, os impostos, problema com a saúde, criminalidade, fiscal. Né? Os principais problemas gerais, os percebem as contas são por área, enfim. Como você avalia e a carga tributária ruim, a habilidade fiscal, o governo é bem avaliado. Essa geração de emprego nos últimos anos, realmente Minas tem emprego baixa, enfim.